Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, tome a tua direção. Ó vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher, reverência a tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, traz-lhes paz interior e razão para te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza e desamor, glorifica o teu nome, ó meu Senhor. De olhos fechados, chame ele agora e diga: podes, Senhor Jesus, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. A igreja, eu quero saudar na paz do Senhor o Rei da Glória, Jesus, Ele está aqui. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo de número 8. Enquanto você procura, eu quero ser grato a Deus pela oportunidade de poder servi-lo uma vez mais, e ao nosso pastor Francisco, aqui representado pelo presbitério local, desde que nos escalou para a abertura do propósito de jejum e oração. Eu tenho estado contrito em oração ao Senhor, pedindo a Ele uma palavra para transmitir à sua igreja na noite deste dia. 2 Reis, capítulo de número 8, leremos 2 versículos, o versículo de número 1 e o versículo de número 2. Os irmãos acharam? Digam amém. Amém. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: levanta-te, e vai-te tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher, e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família, e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Diga comigo: o clamor restitui. O clamor restitui. Pode se assentar, por gentileza. Capítulo 8 do 2º livro dos Reis, os 6 primeiros versículos deste capítulo, ele vai nos falar sobre uma mulher sunamita, e esta mulher sunamita nós bem a conhecemos, porque lá no capítulo 4, nós vimos como o Senhor operou um grande milagre na vida daquela mulher. A palavra de Deus diz que sempre que o homem de Deus, o profeta Eliseu, passava por Sunem,
tinha uma mulher rica que sempre o constrangia, cuidava dele. E quando o profeta se hospedava na sua casa, depois de algum tempo, ele começou a perceber o que podia fazer para ajudar aquela mulher. E ele a chamando, dando uma palavra, e o Senhor honrando e cumprindo aquilo que ele fala. Aquela mulher tem um filho, depois que seu filho cresce, seu filho morre, e quando o seu filho morre, ela vai atrás do homem de Deus. E naquela ocasião, Deus operou um grande milagre na vida daquela mulher, aonde através do ministério e da chamada do profeta Eliseu, o Senhor vivificara o seu filho que estivera morto. Mas agora, nós estamos voltando a rever alguma coisa a respeito daquela mulher. Porque o capítulo de número 8, no versículo de número 1, a Bíblia vai nos mostrar que o Espírito Santo fez questão que o escritor registrasse detalhes que são importantíssimos para a compreensão da nossa fé ao estudar a palavra de Deus, ao meditar na palavra de Deus. E no versículo 1, nós vemos dentro desses detalhes que o homem de Deus, ele se levanta para orientar, ele se levanta para conduzir alguma coisa em relação à vida daquela mulher. E este cuidado que ele teve em orientar, este cuidado que ele teve por trazer uma instrução para aquela família, é porque já passado alguns anos, o seu marido, que era de certa idade, alguns comentaristas já acreditam que seu marido já era morto. Então ela era uma mulher viúva, apesar de ter suas posses, não tinha alguém que direcionasse aquela família. E o profeta, ele preocupado, ele vai até aquela mulher e ele se vê na responsabilidade de trazer uma orientação para ela. E ele disse para ela: mulher, levanta-te, vai tu e a tua família e peregrina por onde puder peregrinar. Porque o Senhor chamou a fome, vai vir um tempo de escassez, vai vir um tempo que a terra vai sofrer, vai vir um tempo que não vai ter alimento, vai ter um tempo que aqui não vai ter água, vai ter um tempo que o Senhor chamou, já se apresentou e vai acontecer. E quanto a tu e aos teus, quem cuida de profeta, quem cuida da obra, o Senhor cuida de volta. Quem cuida da obra, o Senhor cuida de volta. Quem cuida de profeta, o Senhor também cuida da sua casa, da sua família. E o tempo era de escassez, chegava tempo de fome. Aí o Senhor disse para aquela mulher através do profeta: levanta-te e vai correndo depressa, peregrina por onde tu puder peregrinar, porque quem anda debaixo da mão de Deus, o Senhor se responsabiliza antes do tempo mal chegar. Ele vai avisando: vai depressa, corre, apressa-te, escapa-te por tua vida. E a mulher imediatamente obedeceu à orientação do homem de Deus. Aquela mulher, ela ouvindo o que o profeta disse. No versículo 2 diz que a mulher, ela se levantou conforme a palavra de Eliseu. Imediatamente, aquela mulher percebeu o risco que estava correndo e para a subsistência da sua família, ela precisava peregrinar. E diz a palavra de Deus que ela peregrinou na terra dos filisteus. E aquela mulher passou 7 anos habitando na terra dos filisteus. E dentro destes 7 anos que essa mulher estava com a sua família, peregrinando, e peregrinava porque justamente a palavra do homem de Deus se cumpriu. O homem de Deus disse para ela: foge, escapa, peregrina, porque virá um tempo de fome que o Senhor chamou. E do mesmo jeito que o homem de Deus, e do mesmo jeito que o profeta falou, assim sucedeu por 7 anos. Aquela mulher, ela estava escapando, o único jeito que ela tinha de sobreviver com a sua família era saindo de Sunem, era saindo do meio da sua casa, da sua parentela e do seu conforto e andar por onde o Senhor mandava andar. Mas tem uma coisa, pode ser longe, pode ser em meio à escassez, pode você não ver absolutamente nada, mas se o Senhor disse: levanta-te, peregrina, melhor para você é se levantar e peregrinar, porque bom é estar debaixo da obediência e da orientação do nosso Deus. Aquela mulher passa 7 anos, e passados os 7 anos de peregrinação em que ela estava em terra filistéia, aquela mulher volta para casa, e no versículo 3,
Diz que aquela mulher, quando chegou, encontrou a sua casa ocupada, as suas terras estavam sendo produzidas por alguém. E quando findou-se os 7 anos, disse que ela voltou e foi clamar ao rei pela sua casa, pela sua família e pelas suas terras. E olha que interessante observar este detalhe que Deus nos mostra na vida dessa mulher. A primeira coisa que ela fez foi ouvir e obedecer à voz do homem de Deus. E é impossível você estar debaixo de obediência e o céu não se mover em seu favor. Primeiro, ela se levantou e obedeceu. Ela nem discutiu. Ela nem puxou conversa. Na hora que o profeta disse, levanta e vai, ela foi. Mas a segunda coisa que a gente observa na vida desta mulher é que passado destes 7 anos que ela passou peregrinando na terra dos filisteus, 7 anos que ela passou peregrinando com a sua família, quando ela volta, ela encontra a sua casa lá sendo habitada por alguém, as suas terras sendo produzidas por alguém. E se fosse uma pessoa que gosta de resolver as suas coisas na discussão, ela ia lá e ia discutir. Olha, esta casa é minha, e alguém ia dizer, não é porque você foi embora. Ela ia chegar lá e ia dizer, saia porque quem comprou foi a minha família, foi o meu marido, e você está naquilo que é meu, isto aí é meu direito, e você está tomando. Mas ela não foi tomar satisfação. Quem anda debaixo da obediência não se preocupa em ir tirar satisfação. Ela disse, está ocupado? Tá, então eu vou clamar ao rei, eu vou clamar ao rei pela minha casa, eu vou clamar ao rei pela minha família, eu vou clamar ao rei pelas minhas terras, porque se eu tomar satisfação, eu vou sair perdendo, mas se eu clamar ao rei, ele vai me ouvir, ele pode restituir. Eu não vou atrás de satisfação, eu vou atrás do rei e eu vou clamar. E quando a mulher sai, chegou na sua casa 7 anos fora, e quando volta a casa está sendo ocupada. Mas é lindo, irmão, olhar a Bíblia Sagrada, porque quando olhamos para o versículo 4, nós observamos nos detalhes um encontro marcado no céu. Alguém às vezes pensa que existem coincidências, aconteceu uma coincidência. Não existe coincidência. No relógio de Deus tudo está organizado. Deus é organizado. Ninguém nem esperava. Teve um encontro divinamente sincronizado, porque aquela mulher chegou na sua casa, viu que tinha alguém e disse, vou clamar ao rei. Mas quando olhamos para o palácio do rei, quem estava lá era Geazi, servo de Eliseu. E Geazi estava conversando com o rei. E o rei chama a Geazi e diz, me dê notícias, me diga o que é que acontece, me diga o que tem acontecido através da vida do profeta Eliseu. O rei tinha uma curiosidade, um interesse peculiar. E Geazi disse, se o senhor quer saber, Deus tem feito grandes coisas através do intermédio da vida do profeta Eliseu. E ele começou a dizer, existia uma família em Sunem, e esta família não tinha filhos. E o homem de Deus disse que aquela família teria o filho, e o filho nasceu. Mas o filho, quando cresceu, acometeu-se um acontecimento com ele, aquela criança morreu. Mas quando morreu, a mãe foi chamar o homem de Deus. O homem de Deus, sendo usado pela autoridade, fez vivificar aquela criança que estava morta. Aquela criança espirrou, ele entregou a mãe, a criança vive. O rei ficou maravilhado. O rei disse, é verdade isto que você está contando? É verdade, rei. O rei, na hora de todas as histórias que Geazi podia falar de Eliseu, grandes batalhas que o homem de Deus liderou, grandes milagres, disse que quando o Senhor tomou Elias perguntou a Eliseu, me diga, o Senhor vai me tomar, o que é que você quer? Ele disse, eu quero porção dobrada. Ele fez o dobro, ou quase o dobro, de tudo que o profeta Elias fez. Eliseu fez o dobro. Geazi podia falar de qualquer milagre, podia ou não podia?
Mas no relógio de Deus, o Senhor disse, começa a falar para ele da mulher sunamita que cuidou do meu profeta, que o profeta prometeu-lhe um filho, e eu ouvindo a palavra do profeta cumpri, e o filho morrendo, eu usei o profeta, o filho ressuscitou. Conta este milagre para este rei. Ele não está querendo ouvir? Então conta, então diga. Aí Geazi fala. E ele fala exatamente da mulher sunamita. E a mulher sunamita voltou exatamente naquele momento para sua casa. E Geazi contava para o rei, mas ele não fazia ideia que nos arredores do palácio estava acontecendo um clamor. Ele estava contando para o rei a história daquela mulher, mas na história do céu já havia sido sincronizado que aquela mulher ia clamar exatamente naquele momento. E a sunamita, ela podia chegar na presença do rei e se apresentar, olha, eu sou a sunamita, meu marido aqui era um homem importante na sociedade, eu sou uma mulher rica, eu tenho posses. Ela podia chegar lá e clamar por ela e dizer, eu quero de volta a minha riqueza, eu quero de volta a minha fortuna. Mas o sunamita, ela não chegou lá para clamar por si, ela chegou na presença do rei e ela disse, eu vim clamar pela minha casa, pelas minhas terras e pela minha família. Eu não vim pedir por mim, eu vou pedir pelos meus, eu vou pedir pela minha casa, eu vou pedir pelas minhas terras e eu vou pedir pela minha família. Nós estamos em uma abertura de propósito, de jejum e oração, e o Senhor está me usando para dizer que aquela mulher se levantou diante do rei e disse, eu vim clamar pela minha casa, pela minha família, pelas minhas terras. Eu não vou pedir só para mim, a minha importância é que o rei alcance a sua benevolência aos meus. E sucedeu que contando Geazi ao rei, versículo 5, por favor, João. E contando ele ao rei, como ressuscitara um morto. Eis que a mulher, isso aqui vale um glória a Deus tão lindo, cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Quando Geazi ouviu a voz da mulher clamando, ele disse, ó meu rei, esta aqui é a mulher e este é o milagre, este é o menino, foi esse aqui que o profeta ressuscitou. Um encontro marcado no céu, era a mulher indo clamar, e Geazi intercedendo, dizendo, olha ela aqui, eu não estou falando de ninguém longe, eu estou dizendo que a mulher é esta, e este é o filho dela. E parece que eu estou vendo o rei na presença de Geazi, e Geazi na presença do rei, e Geazi falando daquele acontecimento, e o rei só queria saber na teoria. Ele disse, me conte, só quero que você me conte, eu só quero que você me faça saber. Mas naquele momento, o rei também começou a ouvir o clamor daquela mulher. Eita, que coisa linda é quando a gente confia inteiramente no clamor. Ah, que maravilha é quando a gente sabe a quem vai clamar, aleluia. Aquela mulher, ela podia ter chamado os oficiais da sua redondeza, ela podia ter ido chamar algum parente que falasse por ela, mas ela disse, eu vou clamar ao rei. E enquanto ela clamava, o céu já tinha um encontro marcado para dar resposta a ela naquele mesmo momento. Eu vou repetir, enquanto ela clamava, eu vou clamar ao rei, já tinha alguém intercedendo. E quando ela chegou, o homem de Deus disse, é essa aqui. Eita, alguém vai apontar diante de Deus, intercedendo até o favor, e vai dizer, é esta aqui, e o filho também é este. A sunamita era uma mulher obediente, era uma mulher de coragem, não era todo mundo que ia, não, clamar diretamente ao rei. Muitos procuravam os servos do rei, iam em volta, tentando fazer uma triagem de assuntos para ver se de repente o rei atendia e davam resposta para a sua necessidade. Mas nós sabemos
que a sunamita era uma mulher obediente, mas ela também era uma mulher de coragem. Quando o profeta Eliseu deu aquela instrução a ela, ela imediatamente obedeceu. Ela não foi pedir um sinal, porque tem gente que é assim. Às vezes Deus revela alguma coisa ao pastor, o pastor passa, de repente é o presbitério, a liderança, algum irmão. E depois de Deus dar uma revelação ao anjo da igreja, alguém diz, deixa eu orar. Deixa Deus falar comigo. Deus não falou comigo, não. Se Deus confirmar no meu coração, é de Deus este negócio. Se não... Mas depois que Deus fala ao homem de Deus, aquela mulher, ela não disse, eu vou orar, eu vou esperar um sonho, eu vou esperar uma interpretação. Imediatamente ela se levantou, ela obedeceu, ela peregrinou, ela voltou. Olha que coisa improvável, aquela mulher não podia ir diante do rei, mas quando ela chegou, tinha alguém que estava pronto para falar em nome dela também. E o Senhor estava na frente de tudo isso. Alguém pensa que algumas coisas que nos acontecem são coincidências, é porque alguém vai fazer. Não, quem está fazendo é o Senhor. Ele vai marcar encontros para favorecer a tua causa. Aleluia. Aquela mulher vivia em 7 anos de escassez, mas debaixo da obediência. E a obediência é um socorro daquilo que a gente nem sabe. Oh, como é bom obedecer, porque enquanto obedecemos, não sabemos o que nos encontra ali na frente, mas a palavra de Deus diz que Ele vai à frente, endireita os caminhos tortuosos, Ele quebra os ferrolhos e as portas de ferro, Ele vai, é a gente obedecendo, e Ele falando, pode pisar que você não vê nada, mas eu estou colocando a eternidade para sustentar o passo. Ande em obediência. Aquela mulher, ela obedeceu sem levantar nenhum sentimento de murmuração. Porque tem gente que murmura. E tem gente que faz murmurando. Tem gente que se tivesse na posição daquela mulher, até ia fazer o que o homem de Deus falou. Até ia obedecer o homem de Deus. Mas ia reclamando, será possível que eu vou deixar a minha casa? Será possível que eu vou deixar as minhas riquezas? Ele não sabe que eu sou uma mulher rica. Se vier fome, eu compro de algum lugar. Imediatamente a mulher disse, eu vou é adorando. Eu vou me levantar imediatamente. É o homem de Deus falando. E eu vou fazer tudo o que ele determinar. Aleluia! E a gente precisa ter muito cuidado, principalmente quando a gente vai entrar na presença do rei, porque enquanto aquela mulher estava falando com o rei da sua cidade, com o rei do seu país, nós, quando nos dispusemos a falar com o rei, nós não vamos falar com o rei corruptível, nós não vamos falar com o rei que alguém pode comprá-lo com ouro, que alguém pode ludibriá-lo com palavras. Nós vamos entrar diante do rei dos reis e senhor dos senhores. Esses dias eu comentei com a minha esposa. Eu estava orando e fui repreendido pelo Senhor. Enquanto eu orava, o Senhor me respondeu. E disse, você clama, clama, clama e reclama. Na mesma hora, eu comecei a pedir perdão. Eu disse, Senhor, me perdoe. Aí eu comecei a cantar para minha alma. Aquele hino da harpa que diz, em vez de murmurares, cantar. Um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. Qual noiva levar-te para o céu. Aí eu disse, entenda minha alma. Você anda clamando, clamando, adorando e murmurando. Então ouça, em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa. Qual noiva levar-te para o céu. De repente tem alguém com uma situação daquela mulher, tendo que peregrinar, tendo que andar, tendo que obedecer, e o coração estava querendo murmurar. Deixa eu cantar de novo para você. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa.
qual noiva levar-te para o céu. No mundo murmura-se tanto entre os que cristão dizem ser. Em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Cante comigo. Em vez de murmurares. É tanta gente murmurando no meio da prova. É tanta gente não entendendo que está como o povo de Israel em Mara, dando voltas. Já era para ter sido abençoado. Já era para o rei ter ouvido a minha petição. Mas é porque você ainda está murmurando. Aí o Senhor está dizendo: eu vou prolongar a prova. Enquanto você murmurar, eu vou fazer você peregrinar um pouco mais. O Senhor está querendo levantar sunamitas que obedecem sem murmurar, que clama sem murmurar, que anda sem murmurar, que obedece a palavra do homem de Deus sem murmurar. Aquela mulher se levantou ousadamente, com autoridade, com ousadia. Ela se levantou, foi até o rei e disse: rei, eu vim clamar pela minha família, eu vim clamar, ó rei, pela minha casa, e eu vim clamar pelas minhas terras, eu vim clamar porque tudo que me tomaram agora está nas tuas mãos. Quem confia tudo que foi tomado nas mãos do Rei da Glória pode dormir tranquilo. Aleluia, quem está nas mãos do Rei da Glória pode ficar sossegado. Tem gente aí afora gastando milhões em segurança privada, mas quem está nas mãos do Todo-Poderoso, Ele disse que esconde no esconderijo do Altíssimo, e este esconderijo fica à sombra do Onipotente. Aquela mulher caminhando no meio da crise, e o Senhor diz: não se preocupe, a crise está lá, mas aqui eu vou prover todas as coisas. Você está escondida debaixo do meu esconderijo. É o mundo em trevas e eu te sustentando. É o mundo em trevas e o que acabar eu vou suprindo. É o mundo em trevas, em escassez, mas eu continuo com a minha mão estendida para abençoar quem anda debaixo da minha obediência. Aleluia. Aquela mulher sabia o segredo para conquistar a sua vitória. Era clamar. Ela sabia que não era tirar satisfação que ia garantir o sucesso dela. E coisa boa é clamar. E coisa boa é levantar a voz em oração. E coisa boa é orar em voz alta, sabendo que todos ouvirão o grande Deus que nós servimos. E não se clama baixinho não. Quando se clama como o Senhor disse a Jeremias: Jeremias, clama a mim. No hebraico, no original é: Jeremias, brada alto que eu vou ouvir a tua voz e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O futuro eu não sei, mas eu estou clamando, dizendo: vem, grande rei, atende a minha petição, está nas tuas mãos. A minha casa, a minha família, as minhas terras. A minha casa, a minha família, as minhas terras. Quem nesta noite vai depositar nas mãos do grande rei a sua casa, levante a mão. A sua casa, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, os seus negócios, está na mão do grande rei. Dê um glória para o grande rei. Dê um glória para o grande rei. O grande rei está mandando dizer: clama a mim, 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 clama a mim. Esta prova vai passar, mas só depois que você começar a clamar. Enquanto estiver murmurando, fica preso no deserto. Mas quando começar a clamar, aleluia.
Essa mulher sabia que o seu clamor podia surtir um grande efeito. Essa mulher sabia que São Tiago nos disse em sua epístola, capítulo 5 e versículo 16, quando ele disse: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem crê na oração do justo, e que ela pode muito em seus efeitos, e que ela é poderosa, e ela é eficaz. Se tem oração de justo, o céu está pronto para entrar com providência, porque a oração que é feita por um justo, ela pode muito, ela é poderosa, ela é eficaz, ela muda situações, ela causa rebuliço, ela move o coração de Deus. E aquela mulher disse: eu vou clamar, eu não posso resolver, mas eu posso clamar. Podem tirar as minhas terras, mas não podem tirar a minha voz. Eu não vou reclamar, eu vou adorar, eu não vou murmurar, eu vou reclamar, e o meu clamor vai mover o coração do rei. E aquela mulher chegou clamando. Irmão, chegue clamando na presença do grande rei, porque enquanto você clama, a tua família fica coberta das tuas orações. Enquanto você clama, aqueles problemas que você recorrentemente vinha tendo, o Senhor se responsabiliza em dar um basta. Enquanto você clama, não queira ter razão não, o Senhor está mandando dizer a alguém: não queira ter razão naquele casamento complicado, começa a clamar, porque o Senhor está dizendo: vai ter livramento para a tua casa, vai ter livramento para a tua família, vai ter livramento no teu casamento. Começa um clamor, começa um clamor, começa um clamor. Se um clamor e um hino a Deus tu cantares, tu vai ver o que o Senhor vai fazer. Aleluia. E naquele dia, a fé encontrou o tempo certo de Deus. Não pense que vai ser no seu tempo. Não pense que Deus está atrasado. Não pense que você vai fazer Deus chegar adiantado. Mas através da fé, e eu vou repetir, a fé se encontrou com o tempo de Deus. A fé se encontrou com o tempo de Deus. E o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem. Eu não estou vendo nada, mas eu confio no tempo de Deus. Eu não tenho perspectiva alguma, mas eu tenho fé. E a fé vai se encontrar com o tempo de Deus. Já tem no calendário e está marcado, e o clamor está sendo ouvido, e o Senhor está dizendo: a fé vai se encontrar com o meu tempo, e você vai se surpreender. Aquela mulher, ela perguntou, ela chegou clamando. Nem ela sabia que Geazi estava lá dentro, e nem Geazi sabia que a mulher estava chegando. Mas quando ela chegou clamando: ó rei, eu clamo pela minha casa, eu clamo pelas minhas terras, eu clamo pela minha família. Aí Geazi começou a dizer: ó rei, esta é a mulher. O rei olhou para ela na mesma hora e disse: mulher, o que posso fazer eu por ti? Era para você ter dado um glória. Era a mulher saindo, pedindo socorro. Possivelmente ela não seria nem atendida, mas tinha o servo de Deus lá dentro e disse: rei, a mulher é esta. O rei olhou para ela e disse: peça, o que é que você quer? Aleluia. O rei nesta noite está perguntando: o que é que tu precisa? O que é que você está precisando? Me diga qual é a tua causa. Clama em favor da tua causa. Me diga o que você precisa que eu faça por você. Quando a mulher, diante do rei, o rei se colocou disponível para ela. Diga, peça o que você precisa. Me diga o que você está precisando. Ela olhou para o rei e disse: ó rei, tudo isto que o homem de Deus te disse é verdade. Eu sou uma serva de Deus.
Todos estes milagres que o homem de Deus disse que aconteceram na minha vida, aconteceram. Mas Eliseu disse: levanta-te, vai vir aí um tempo de escassez. Eu me levantei. O homem de Deus disse: peregrina, e eu peregrinei. Mas encerrando o tempo de crise, estou voltando. Mas agora o que é meu está nas mãos do inimigo. Agora o que é meu está em posse do inimigo. E eu vim aqui lhe pedir ao rei: faça alguma coisa, porque se o Senhor fizer, se o Senhor disser, se o Senhor der a tua palavra, quem manda é o Senhor. Pode estar na mão de quem tiver. Se o Senhor mandar, vão ter que abrir a mão. Se não abrir a mão, o Senhor pode pegar nela e abri-la o Senhor mesmo. E nós estamos diante do Rei da Glória, que manda no céu. Todo o poder o pertence. O Rei da Glória manda na terra. Tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Isaías viu ele sentado no trono. Só quem senta no trono é rei. Só quem senta no trono é quem pode reger. Só quem senta no trono é que pode dar a palavra final. E ele está sentado no trono, dizendo: peça agora, faça a sua petição, faça o seu clamor, diga o que você precisa. Eu vou preservar o seu direito. Aleluia. Se eu fosse você, nestes próximos segundos, eu curvava a minha cabeça e eu começava a clamar ao grande rei, dizendo alguma coisa para ele. E eu vou, licença, aí vou lhe pedir licença e vou deixar você agora por alguns segundos diante da presença do grande rei. Ele dizendo: o que posso fazer eu por ti? Era bashure menevase, eremene contro eva sobre outra fácia. O teu clamor está chegando no céu, no mesmo momento em que o céu está liberando uma resposta. O clamor subindo ao céu, chegando no trono da graça, e o Deus Todo-Poderoso dizendo àquela mulher: a resposta que eu tenho para você é esta: você vai restituir tudo que foi tomado, tudo que o inimigo pensou que tiraria. O Senhor está dizendo: eu vou restituir, 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 eu vou restituir. Levante a sua mão agora, porque o céu está dizendo: eu vou restituir, eu vou restituir, eu vou restituir. Esta palavra não será invalidada. Eu vou restituir, diz o Senhor. Ele vai restituir. Ele vai restituir. Eva sobre que impressou. Ei, decôntria, está acontecendo um mover sobrenatural aqui nesta noite. Angel prefácia. O Senhor está me dizendo que está quebrando muralhas. Tentaram cercar por fora, e o Senhor está dizendo: toca a trombeta, toca a trombeta, toca a trombeta, porque a muralha vai ruir. A resposta eu estou dando: a muralha vai ruir. Eu vou restituir. Os poderosos que se preparem, porque quem vai entrar com providência é o Todo-Poderoso Jeová. Era pra cá na vassúria. E aquela mulher recebeu a resposta do rei:
O rei disse: você veio aqui e disse: eu preciso que o Senhor restitua a minha casa que eu perdi. A minha família está sem ter onde habitar. A minha terra foi tomada. Aí o rei disse: eu vou restituir tudo. Mas antes dela sair, o rei disse: mas tem mais. Você não vai pegar só a sua casa e nem as suas terras, mas todo o lucro que alguém teve em cima desta terra. Nos últimos 7 anos, o Senhor está dizendo: eu vou restituir tudo. Desde o dia que você saiu até o dia de hoje, eu vou restituir tudo. Oh, aleluia, como é bom andar por fé e debaixo da obediência. A mulher longe, peregrinando na terra dos filisteus, mas em momento algum ela perdeu a sua fé. Em momento algum ela perdeu a convicção do Deus a que servia. Porque às vezes a gente esquece o Deus que a gente serve. Às vezes a gente olha para o problema e começa a dizer: é impossível, é muito difícil, é muito grande. Mas é porque a nossa humanidade esquece o Deus que nós servimos. Mas aquela mulher ousou e usou a sua fé. Ela tinha certeza que debaixo da obediência podia vir escassez, podia vir fome, podiam até tomar o que era dela, mas era debaixo desta mesma fé que Deus restituiria tudo debaixo do seu clamor. E de repente eu estou pregando para alguém aqui hoje que está vivendo no tempo da escassez. Aqueles anos que o profeta falou para aquela mulher, parece que quem está vivendo ele é você. Eu estou falando de repente para alguém aqui hoje que vai iniciar este propósito de jejum e de oração como a única alternativa de solução para a sua casa. Tem gente que chegou e está iniciando este propósito de oração aqui hoje, mas a sua casa está virada de cabeça para baixo, porque o inimigo está lá dentro, rondando e cirandando e dizendo que quem manda é ele, e tomando posse do que era seu e querendo crescer até no que Deus te deu. Mas nesta noite tem resposta de Deus para a tua vida. O profeta não disse vai ser amanhã e nem vai ser depois de amanhã. E debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu profetizo para a tua vida: a restituição vai ser hoje. O Senhor vai entrar com providência, é hoje. O Senhor vai dar resposta, é hoje. O Senhor vai trovejar, é hoje. Ele disse: eu estou dando a minha palavra, mas agora eu vou enviar o meu servo. O Senhor vai colocar alguém à tua frente. Você não vai precisar dizer nada. O Senhor vai enviar o seu eunuco. O Senhor vai enviar o seu servo. O Senhor tem anjos às suas postas para dar aquilo que Ele falou. Vai ser hoje. Ele vai trovejar hoje. A resposta vai vir hoje, debaixo do clamor. E eu passei esta tarde debaixo de oração. Aquela mulher, ela começou a clamar. E ela não foi clamar ao rei só por ela. Ela foi clamar pela sua casa, pela sua família, pelas suas terras. E enquanto eu orava, o Espírito do Senhor me mostrava este momento do culto. E eu quero pedir que você fique de pé. E pela liberdade que eu tenho aos meus superiores, se tiver alguém da sua família aqui hoje, junte-se à sua família. Se tiver filho, vá para junto do seu pai. Se tiver mulher, vá para junto do seu marido. Porque o Senhor, aleluia, tem um direcionamento de restituição. E o Senhor está mandando dizer para alguém: lembra-te daquele abraço, tu voltarás a senti-lo. Lembra daquela harmonia que tinha dentro da tua casa, você vai voltar a tê-la. O afago que a tua alma precisa. Satanás queria separar tantas famílias.
E o Senhor dizendo pela sua palavra: será um tempo de restituição de alegria. Será um tempo de restituição para a tua casa. E agora você, junto do seu parceiro, da sua parceira, do seu filho, da sua filha, do seu familiar, comece a clamar diante do Rei. Comece a clamar pela sua casa. Comece a clamar pela sua família. Comece a clamar pelas suas terras. Comece a clamar pelos seus negócios. O tempo é de escassez, mas o céu está dizendo: eu tenho tempo de providência para ti e para os teus. Eu tenho restituição para a família. Eu tenho restituição para mães que estão aqui presentes. Eu vou restituir, mas vai ser do meu jeito. Começa a clamar ao grande Rei. Começa a clamar ao grande Rei. E durante este clamor, se tiver alguém que está afastado, se tiver alguém que nunca foi crente, venha para Jesus nesta noite. Se houver alguém que ainda não serve a este Senhor restaurador, venha nesta noite. Mas o Senhor está dizendo: os meus ouvidos estão atentos. E se eu fosse você, eu apontava as suas mãos para a direção da sua casa, porque o clamor está sendo pela sua casa, pela sua família e pelas suas terras. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima. Pois estás comigo. Eu estou guardado no esconderijo. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jireh, irás prover. Eu creio em ti, haja o que houver. Segura, Lucas, segura, porque o Espírito Santo está me dizendo: neste momento eu estou quebrando trabalho de feitiçaria, trabalho de macumba, está sendo desfeito contra famílias. Eu estou desfazendo agora, eu estou queimando todo o trabalho
feito em feitiçaria está sendo desfeito agora. Presbítero Marcos, levanta a voz em oração, porque o Senhor está desfazendo. Tampouco que foi batido, provocando maldição hereditária e palavra